Você já ouviu falar de John Wesley? John Wesley é o fundador da nossa igreja. John Wesley começou a pregar e ele começou a questionar os líderes dele na Inglaterra por que não podia pregar fora do templo. E os líderes dele deram um chute nele, porque ele tinha que fazer do jeito que todo mundo fazia, dentro do templo. Então o John Wesley começou a pegar o cavalo dele e ir lá na beira da mina de carvão e de ouro, onde as pessoas trabalhavam, mina de arrancar coisa da terra. Então na hora que o povo saiu, o John Wesley estava de cavalo e ele pregava lá. Os líderes não gostaram. E ele começou a pegar pessoas que não são pastores e começou a ensinar pessoas, para que essas pessoas ensinem outras. Sabe por que teve o avivamento na Inglaterra? Por causa do avivamento que Deus deu através de John Wesley. E a gente pensa que é um avivamento de um homem pregando. Não. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha TV, não tinha estádio de futebol para juntar milhões de pessoas. Mas sabe quantas pessoas abriram as suas casas para poder abençoar os vizinhos naqueles dias? 10.000 casas. Eu não preciso me preocupar em ganhar 150, 200, 300 pessoas. Eu só preciso me preocupar com esses 4 aqui, ó. Porque mais do que isso a gente não aguenta. Mas a Dani vai se preocupar com 4, o Sérgio com 4, o Val com 4 e a Vera com 4. E aí o Zé vai se preocupar com... Você entendeu a ideia? E aí Deus vai fazer o que já está fazendo no nosso meio. Então, para você ir no encontro com Deus, você precisa estar numa célula. Pastor, por quê? Já começou o misticismo? Não. Já começou a regressão? Não. Não. Confia. É porque se você não está junto dos irmãos, você vai ter uma grande experiência lá e vai voltar a ficar sozinho. E carvão fora da brasa, o que acontece? Apaga. Mas um carvão junto dos outros que estão pegando fogo, o que acontece? É isso, não tem mais nada do que isso. Então você vai estar com as irmãs, você que é mulher, e uma está ali na presença de Deus ajudando a outra. Aí você vai e volta e continua ali. É por isso que você tem que estar. Então você procure alguém, converse com alguém, seja leal, e aí Deus vai fazer, e você vai me contar. Alguns já me contaram, me abraçaram e falaram, obrigado por você ter me colocado nisso. E eu creio que todos vão dizer isso, porque é uma obra de Deus. Precisava dizer isso para você. Amém? Já acabou o culto? Não. Dá tempo ainda de pregar? Que bom. Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28. Capítulo 28 e o versículo 18 em diante. Você vai abrir a sua Bíblia e vai manter ela aberta. Nós vamos ter uma mensagem agora da Palavra de Deus, e ela vai ser muito fácil de entender, porque eu vou falar bem devagar. O nome dessa mensagem é Entendendo o Plano. Pode repetir comigo? Entendendo o Plano. Amém. Vamos orar. Precioso Deus, em nome de Jesus, nós queremos com a sua palavra aberta e também com os nossos corações e mentes abertas, entender o plano, para que possamos vivê-lo, para que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor falou no plano, e para que possamos ser alvos dos benefícios desse plano. Ajuda cada um que está ouvindo essa mensagem agora a entender o plano, em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Existe um repórter famoso chamado Max Geringer. Ele fala no canal de rádio CBN, e ele deve falar, faz tempo que eu não vejo, mas ele falava no Fantástico, um quadro sobre empresas, sobre como que a empresa deve agir, como fazer para contratar, para demitir, para avançar. E eu escuto ele sempre que estou com o rádio, na hora que ele fala, eu gosto muito, porque ele é muito inteligente. Uma das vezes que eu gostei demais foi quando ele disse que existe um grande guru do mundo empresarial chamado Rudolf Brandl. E esse cara conseguiu escrever a regra de ouro nas relações da empresa. Se você quiser ter sucesso na sua empresa, diz o Max Geringer, siga as regras do Rudolf Brandl. E ele começou a dizer, olha, é sempre bom trabalhar em equipe, porque se um falhar, o outro ajuda. Porque se um cair, o outro levanta. Porque se um for pressionado, os dois resistem. E depois que ele acabou de falar isso, ele disse, tudo o que eu disse é verdade e funciona. E você vai ter sucesso. A única coisa que eu não disse, como verdade, é que esse Rudolf Brandl nunca existiu. O Rudolf Brandl, na verdade, é um nome que eu inventei. Essas coisas todas foi tirada do livro de Salomão, da Bíblia. Mas se eu falasse para você isso no começo, provavelmente você não me daria atenção. Ele falando na CBN, para quem quiser ouvir. É isso mesmo. Às vezes a gente tem receio de coisas que a palavra de Deus diz e dá mais crédito para que a moda diz. Então eu fui fazer cursos, você sabe que eu faço muito curso por aí. Esse último que eu fui chama coaching, está na moda. Se você tiver um bom olhar, você vai descobrir que foram tirados da Bíblia. Se você for estudar direito, faculdade de direito, você vai descobrir que é dos 10 mandamentos, que todo o sistema jurídico do mundo vem. Se você for estudar sobre nutrição, você vai descobrir que a dieta do Mediterrâneo é a mais saudável do mundo, que está na Bíblia. E se você quiser realmente entender que a palavra de Deus, ela não foi um chute de alguém, ela é a revelação de Deus para que você viva o melhor. E aí eu olho para esse texto e eu fico vendo o que foi que o próprio Jesus disse, que é o plano dele para a sua vida. Então se ele é tudo o que é, e está falando que tem um plano, por que eu vou arriscar querer um outro plano? Por que eu vou arriscar e querer uma outra coisa que eu já sei que não vai funcionar? O que funciona é o plano dele. O que funciona é a palavra dele. O que funciona é o que ele estabeleceu. Por exemplo, se eu fosse dividir a obra de Jesus em partes, de maneira simples, eu dividiria assim. A obra de Jesus foi nascer sem pecado. Isso é maravilhoso. Não pode tirar isso da sua fé. Porque se ele teve pecado, então ele não é digno de morrer no nosso lugar. Ele é tão pecador como a gente, mas ele nasceu sem pecado. E é isso que faz toda a diferença. Por isso que Natal é data nossa. Porque é data de celebrar o nascimento daquele que foi prometido. Pastor, mas é dia 25? Aí já é outro problema. Comemora outro dia então, só você lá na sua casa. Feliz Natal para os outros. Não sei se é 25, eu sei que tem que comemorar o Natal, porque no Natal nasceu o Filho de Deus, e sem pecado. A outra parte é que ele viveu sem pecado. Porque se ele tivesse nascido sem pecado, tivesse pecado no meio do caminho, passava. Mas ele também viveu sem pecado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E a terceira parte é que ele morreu sem pecado, aí sim, como é limpo de nascimento, limpo de vida, essa limpeza foi lá e pagou a conta da justiça de Deus. O justo morrendo pelo injusto. A Bíblia diz que essa experiência que ele teve na terra, 1 João 3,8, é para desfazer as obras de Deus, as obras do diabo.
Então você vai descobrir que o próprio Jesus em carne, ele começou a andar pela Galileia, pela Judéia, pelos arredores, e o que ele fazia? Ele desconstruía o que o diabo tinha construído. Ele derrubava o que o diabo tinha levantado. A Bíblia diz que ele desfazia as obras do diabo. E enquanto ele desfazia as obras do diabo, começou a chamar a atenção das pessoas. Ele começou a chamar a atenção. E muitos começaram a segui-lo por curiosidade. Porque não é fácil, curiosidade matou o gato. Tem uma irmã aqui na igreja que eu faço para ela assim: ô irmão, eu quero falar com você. Ela fala assim: pode falar, depois eu falo e eu saio. Pensa numa mulher que quase morre. Curiosidade. Muita gente foi atrás de Jesus por causa de curiosidade. E dá ou não dá curiosidade? Você está vivendo a sua vida normal, aí você escuta falar que aquele menino que você conhece desde novinho, e ele é um perdido, arrumou a vida. Na outra semana você descobre que aquele que não tinha mais saúde, que tinha uma lepra, foi curado. O outro foi curado de um câncer. O outro foi curado de ser cego. O outro, 5.000 pessoas foram lá escutar esse homem falar, não tinha o que comer, e todo mundo comeu peixe e pão, e sobrou a partir de 2. Então a curiosidade fez com que uma multidão fosse atrás do Senhor. Então o plano dele era desfazer a obra do diabo, e o primeiro grupo que chegou por curiosidade. E os motivos eram muitos. Eles queriam cura, eles queriam libertação, eles queriam pão, eles queriam uma palavra, igual nós. Nós vamos por curiosidade. Nós vamos para ver como que é esse negócio aí. Nós vamos para ver se é assim mesmo, para entender a Bíblia, para saber se alguém pode orar por nós e trazer um alívio. Nós vamos para resolver um problema de saúde. Nós vamos para receber uma bênção aqui e acolá. Mas o plano é maior. E daqueles que foram por curiosidade, alguns creram nele. Há um plano por trás. Alguns creram nele. E a Bíblia diz que aqueles que creram foram salvos. Você se lembra dos 10 leprosos que foram até Jesus por curiosidade, para receber uma bênção, e realmente foram curados da sua lepra? Mas um deles voltou e creu. E quando voltou para agradecer, esse entrou na segunda etapa do plano. Saiu do ambiente de curiosidade e foi para o ambiente dos que creem. E todo aquele que crê será salvo. Isso é maravilhoso. Há pessoas que estão aqui hoje que já foram para essa segunda etapa, já creram no Senhor e já tem o seu nome escrito no livro da vida. Você pode dizer aleluia? Isso é porque você passou de fase, é igual videogame. Passou de fase, filho. Você já não está mais como curioso, você já está como aquele que creu, e agora você teve uma experiência de salvação. Isso é bom. Mas não para aí. O plano dele é que aqueles que creram e foram salvos, ele começou a chamar para segui-los. Então não basta ser curioso, precisa crer. E não basta crer, precisa seguir. E uma multidão ficou para trás. Não conseguiu nem crer. Uma outra multidão ficou para trás, porque creu e parou aqui. Mas há um grupo que passa adiante para outra fase e começa a seguir Jesus. Você lê na Bíblia. O nome seguidor também é dito como discípulo. Discípulo é literalmente um seguidor. Então Jesus começa a andar com muitos discípulos. Você erra ao pensar que são 12 discípulos. São muitos discípulos, mais de 500 discípulos. É que dentro dos discípulos, ele pega uns para trabalhar na obra, que aí são os apóstolos. Mas discípulo é seguidor. E esse era o plano. Tanto que quando Jesus morreu, cumpriu a sua obra, a obra que deveria fazer aqui na terra, ele foi elevado às alturas, então ele enviou o Espírito Santo. Preste atenção, ele deixa essa terra, porque ele estava em carne, e envia o Espírito Santo sobre os discípulos. Repare, não é sobre a multidão. Porque a multidão é a multidão. Um grupo continuou porque creu,
Mas não foi sobre esses que ele mandou o Espírito. Foi sobre aqueles que continuaram seguindo ele e se tornaram discípulos. Eram 120 naquele dia. Uma manhã de domingo, num lugar juntos, orando, 9 da manhã. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta. E então Jesus derramou o Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam ali. Discípulos. E estes foram cheios do Espírito Santo. E esses tiveram uma experiência que literalmente começou a igreja. Ele começou a igreja e não existia igreja. A igreja começou nesse dia com discípulos. Não é com curioso, não é com quem crê, é com quem segue. E aí começou um rebuliço. Mas Jesus já não está mais em carne, ele está em espírito, no Espírito Santo. Você sabe qual foi a última palavra dele quando ele foi elevado às alturas? Aqui nós lemos. Ele disse: olha, todo o poder me foi dado no céu e da terra. Eu quero que você vá, e olha que curioso, e que você faça discípulos. Ele poderia ter falado de todas as outras coisas que ele mesmo fez na terra. Ele poderia falar: eu quero que você faça sinais e maravilhas para que os curiosos te sigam como me seguiram. Falou isso. Eu quero que você tenha dons espirituais para as pessoas serem curadas lá e alguns creem. Não falou isso. O que ele falou como última e importante ordem é chamado de grande comissão. Porque essa foi a única missão de Jesus. Ele não veio para outra coisa, ele veio apenas para fazer discípulos. Porque ele sabia que tinha que voltar para o Pai. Então ele sabia que alguém tinha que continuar essa obra. E a Bíblia diz que esse pegou a comissão, a missão dele, e deu para você. A minha missão, diz o Senhor, mas eu quero que você faça ela comigo. Então é comigo na missão, comissionado. A grande comissão é porque não é sua missão, é missão dele. Você está com ele. Grande comissão. Irmãos, não há outro plano. As coisas que vêm para aqueles que querem passar de fase, deixar de ser um curioso, e passar a ser o quê? E deixar de crer e passar a ser um seguidor. Essas coisas são o plano de Deus. Atendi um rapaz recentemente, que eu gosto demais dele, e ele tinha entendido o plano até metade. E como ele só tinha entendido até metade, a coisa não evoluía. A vida dele ia até ali e voltava, ia e voltava. Eu disse: o que está te faltando é entender o plano todo. Você sabe por que as pessoas desistem no meio do caminho? Porque elas não entenderam o plano todo. Quando você põe um menino na escola, você tem que dizer para ele o plano todo. Pai, por que eu preciso aprender essa matéria? Hoje parece que não faz sentido, mas você vai precisar dela para entrar na faculdade. E para que eu preciso de faculdade? Porque você vai precisar de faculdade para ter um emprego bom e você conseguir ter uma renda boa e sustentar a sua família. Ele precisa entender o plano todo. Ele não pode pensar que a vida é o primeiro ano quando ele está cursando o primeiro ano. Ele precisa entender que ele precisa passar para o segundo ano, e o segundo ano não acaba, ele não vai parar nunca mais. É um plano maior, um plano todo. E eu venho para dizer para você hoje, que todas as épocas e fases do plano têm muitos sinais. Quando você vê Jesus operando milagres, está cheio de sinais. Os curiosos gostam. Depois que você passa de fase e passa a ser um que crê, também está cheio de sinais. Em Marcos está escrito que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. E se pegar uma serpente, não vai morrer não. Veja, sinais em todas as etapas do plano. O que você não pode é se encantar demais com os sinais e esquecer o que ele falou. Porque quando você deixa de ser só quem crê e passa a ser um seguidor, vem mais sinais. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. Aquilo que foi profetizado por Joel, aquilo que foi vivido por Pedro, aquilo que aconteceu no Pentecostes, vai acontecer com a sua vida. Você precisa entender que essa não é uma promessa que morreu com os apóstolos. É para você o dom. É para você orar em línguas, é para você interpretar línguas, é para você ter revelação, é para você curar enfermo, é para você ter uma palavra de sabedoria, não é para outra geração. É um plano maior.
Você precisa entender que eu não sou o padre. O Clésio não é o coroinha. E vocês vêm assistir a missa. Não! É um plano maior. É um plano para você viver na sua vida uma experiência profunda de ver anjo. Por que não? De ter experiências sobrenaturais com Deus, de ouvir a voz de Deus. Por que não? É para você. Um plano maior. E eu vou dizer para você que é encantador. É tão encantador que alguns se distraem aqui, nos sinais. Se distraem nas línguas e na interpretação da língua. Se distraem no vulto, viu um vulto e outro, viu um anjo. Distrai, tão legal que é. Quero dizer para você que todas as fases têm sinais. Mas você não deve se distrair nas fases e nos sinais. Você deve entender que tem um plano maior por trás. E o plano maior por trás é que você precisa fazer discípulos. Quando Jesus foi às alturas, ele disse: o poder todo me foi dado no céu e na terra, e eu quero que você vá e você faça discípulos. Ele não estava falando para os 11, porque Judas já havia se matado. Ele estava falando para mais de 500 irmãos, diz a Bíblia. Mais de 500 irmãos que eram seguidores estavam no alto daquela montanha no dia em que ele foi elevado às alturas. E ele foi elevado às alturas e os 2 anjos aparecem ali e dizem: varões, irmãos, por que vocês estão olhando assim para o céu? Porque da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E nessa hora Jesus diz: vocês, 500, vocês seguidores, vocês que não têm seminário, vocês que não têm carteirinha de pastor e nem querem ter, e feliz se não tiver mesmo. Você não sabe o que está por trás disso. Mas vocês vão fazer discípulos em todas as nações. E vocês vão ensinar eles. E vocês vão ensinar como é que guarda aquilo que eu já ensinei vocês. E vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, hoje à noite é uma noite para você pensar no que é o plano mesmo. Às vezes a gente erra porque esquece o plano. Às vezes a gente toma decisão errada porque esquece o plano. Na quinta-feira foi numa palestra que o rapaz falava sobre assertividade. O que é ser assertivo? É ter um plano, seguir o plano e ficar no plano. E ele estava dizendo de tantas coisas que tiram a gente do plano. Você tem um plano? Então todos os convites que vierem contrários a ele, não aceite. Porque se você aceitar uma coisa diferente, você está saindo da rota. Você está saindo do plano. Se você tem o plano de emagrecer, e alguém te chamar para comer uma pizza, não aceite. Porque senão você não vai chegar no seu alvo. Se você tem o plano de ler a Bíblia, e alguém te convida para fazer qualquer coisa no horário que você já separou, não aceite. Senão você não cumpre. Assertividade. Tem um plano e vou alcançar. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu vou dizer sem medo de errar. Que você dê fruto. Que você dê muito fruto, diz a palavra de Deus em João 15. E mais importante, que o seu fruto permaneça. Deus realmente não está interessado em outras coisas. Nós é que empacotamos com a cara bonita aquilo que não é bonito para vender. Mas o plano de Deus está na grande comissão. Você dá discípulo, você faz 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 discípulo. Em todos os lugares que você for. Enquanto você segue a vida, você faz discípulo. E aí, eu vou estar com você todos os dias. Fazer discípulo não é levar para a igreja. Levar para a igreja é uma coisa, fazer discípulo é outra. Levar para a igreja é me trazer mais um para eu fazer. Quantas pessoas bem intencionadas vão lá, chama o vizinho fala: eu quero Jesus. Aí a pessoa vem: pastor, ele quer Jesus, tchau, paz, Deus abençoe. Não é assim. É para você fazer o discípulo.
É para você estar orando com ele. É para você trazer ele na igreja e leva ele embora e dá carona para ele e ajuda ele em oração e ensina ele o que você aprendeu. Mas eu não sei muito, vem aprender e ensina ele. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. Agora você não faz discípulo para você mesmo. Há muitos lugares que eles fazem discípulos para si mesmo. Eu acho tão esquisito. As pessoas falam assim, esse aqui é o meu discípulo. Aí eu procuro na mão deles, tem algum furo. Nunca vi furo na mão de ninguém para ter discípulo. Você não é meu discípulo. Eu não faço discípulo para mim e eu não faço discípulo para Nazareno, instituição. Nós temos que fazer discípulos do Senhor Jesus em todas as nações. O jeito certo é que você vai fazer essa obra. Quais são as mentiras para você identificar se você já é um discípulo? Se você já é um homem que Deus quer usar? Você já viu isso na TV, mas eu vou lembrar. Eles falam assim na TV: antes eu não tinha nada, estava desempregado, duro, sem dinheiro. Mas agora, 3 empresas eu tenho. Aí a turma fala: eita, Deus abençoou. Onde está isso na Bíblia? Mentira! Que ter riqueza é sinal de que você é discípulo. Mentira! Ter riqueza, ter carro, ter empresa, ter funcionário, não é sinal de que você é um grande abençoado nem um abençoado. Outra mentira é que se você tiver saúde, aí é que você é um discípulo mesmo. Mentira! O Paulo, segundo os estudiosos, maior do Novo Testamento, tinha sérios problemas na vista. Tantos problemas que ele tinha vergonha de estar nos lugares, não conseguia escrever, precisava ditar para outro escrever, não tinha saúde. Vivia acompanhado de Lucas. Quem era Lucas? Médico. Por que um homem vive fazendo viagem com um médico? Porque ele é tão doente que o médico precisou segui-lo. Mas isso não tem a ver com ser discípulo. Você pode ter saúde, glória a Deus. Você pode ser curado, glória a Deus. Mas não é a condição para ser discípulo. Com ou sem saúde, você precisa ser um discípulo e fazer discípulos. Mentira dizer que você só vai ser discípulo se você viver o céu na terra. As pessoas fazem votos com Deus assim: se o Senhor me der uma casa, um carro, 4 filhos com saúde, emprego bom, eu vou te servir. Filho, isso aí não é oração, isso aí é concurso público. Presta um concurso que você vai ter essas coisas aí. Não é assim. Isso são mentiras que você precisa tirar da sua cabeça. Mentira que você precisa fazer um seminário para fazer discípulo. Ah, pastor, eu não sei, eu nunca estudei lá no Bicamp. O que você tem, já tem demais. A palavra de Deus diz que aquilo que você viu e ouviu, é isso que você deve anunciar, só isso. Alguém aqui já viu alguma obra maravilhosa de Deus? Levante a sua mão para eu saber. Alguém aqui já ouviu alguma obra maravilhosa de Deus? Levante a mão para eu saber. Então você já está pronto para fazer discípulos. Porque a testemunha é o que conta o que viu e o que ouviu, e glória a Deus, porque quem faz a obra é o Senhor. São mentiras. Agora nós somos bons em quase tudo, mas nós estamos aquém do plano. Irmãos, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você chegar no céu e falar assim: eu fui pastor de igreja. E você construiu prédio? Vários. E você deu aula no seminário? Muita aula no seminário. Você formou pastores? Pastores. Você cantou? Cantei, gravei CD. Ele vai perguntar: você fez discípulos? Não deu tempo. Não deu tempo porque eu estava tão envolvido nas coisas celestiais que eu desobedeci. Hoje à noite eu quero que você entenda o plano todo. Existem sinais para os curiosos. Não pare aqui. Vá para outra fase. Seja alguém que crê no Senhor Jesus. Existem sinais para os que creem. Não pare aqui. Muitos sinais. Passe a ser um seguidor de Jesus, um discípulo. Existem muitos sinais aqui, visitações e coisas gloriosas. Não se distraia com sinais. Passe para outra fase. Passe a viver a grande comissão. É você quem vai fazer o discípulo.
É a sua casa que Deus quer usar. É a sua forma de falar que Deus quer usar. Existem pessoas que jamais irão me ouvir, mas são amigos do seu Reinaldo. Se o seu Reinaldo conversar com eles, eles vão ouvir. Existem pessoas que eu não conheço, mas a Ludmila conhece, então é ela quem tem que falar com essas pessoas, porque eu não conheço. E a Ludmila vai falar o que viu e o que ouviu, e o evangelho que chegou nela vai chegar nas outras pessoas. Então, se você me perguntar como é que eu identifico em qual fase eu estou, pastor? Será que eu sou um curioso? Eu vou dizer para você quais são os sinais do curioso. Os sinais do curioso é ir em todo lugar que chama. O quê? Lá curou, domingo que vem ele está lá. O quê? Na terça-feira o fogo cai lá, vai na terça. O curioso vai aonde chama. Esse é o sinal do curioso. O que crê tem também um sinal. Ele crê em tudo. Ele crê no que a Bíblia diz e crê no que os irmãos contam. E tem irmão que conta lorota. Como tem gente que inventa coisa no meio do evangelho. Irmão, se não está aqui, sai fora. A Bíblia diz que você não deve acreditar em fábula de velha caduca. Não sou eu que estou falando, está escrito. A mulher teve um sonho lá porque comeu à noite, e depois ela conta que Deus falou com ela. Tem gente aprovando um monte de coisa errada, dizendo que Deus falou. Fábula, crê em tudo. Crê em anjo vermelho. Crê em fogo que ninguém sabe quem acendeu esse negócio. Não. Sinal de quem crê, crê em tudo. Você crê em tudo que te falam? Se você crê em tudo que te falam, você está na fase dos que creem. O cara não precisa nem dar versículo para você, ele contou, eu creio. Rapaz, eu fui no monte, e aí o vulto passou, e o anjo, e a vaca. Eu não creio nisso aí não, filho. Não creio em nada disso aí. Não, mas o pastor que falou, não acredito. Eu já passei da fase de acreditar em tudo que me falam. A Bíblia diz que lá na Bíblia tinha um povo que não importa quem pregava, eles iam conferir nas escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Ah, então você viu um anjo vermelho? Viu. E o anjo vermelho tinha uma asa amarela? É. Não achei ainda. O senhor acredita, pastor? Não. O senhor não acredita? Nisso aí não. Passei da fase do que crer. Fui para a fase de ser seguidor. Tem sinal quem é seguidor. Sabe qual é o sinal de quem é seguidor? Abre comigo em João 13:34. Estamos encerrando. Você vai saber agora se você é um seguidor, se você é um discípulo. É pelos sinais. É pelos sinais que você sabe a fase que você está. Se você é um curioso, é pelos sinais que eu sei que você é um curioso. Se você é um que crê em tudo, é pelos sinais que eu sei que você crê em tudo. Se você é um discípulo, um seguidor, é pelos sinais que eu sei que você é um seguidor. E diz aqui João 13:34, um novo mandamento lhes dou. Está escrito isso na sua Bíblia? Mandamento é o que, gente? É uma opção? Mandamento é o que? É uma ordem. Eu estou lhe dando uma ordem, não é uma opção. Eu lhe dou um novo mandamento, Jesus está dizendo. Que você ame o outro. Amem uns aos outros. Você está entendendo? Sabe qual é o conselho que as pessoas dão hoje quando alguém está chateado? Eu fico doido de raiva. Crente aconselhando assim. Ele é um curioso, ele é um que crê em tudo, mas ele não é um discípulo. Discípulo segue o Senhor. Quando uma pessoa está muito abatida, muito triste, foi enganado, foi traído, alguma coisa, aí o sabedoria do mundo diz assim, você precisa se amar mais. Você precisa se dar presentes. Você precisa levar você mesmo para o shopping, fazer compra, você vai sentir mais leve. Vai. Até chegar a fatura que você vai sentir mais leve. Na hora que chegar a fatura, a depressão aumenta. Gente, você não precisa amar mais a si mesmo. Isso não é de Deus. Você precisa amar mais o outro, diz a palavra de Deus. E o segredo é simples. O cano de água, se ele reter toda a água que passa por ele, a água apodrece e ele se perde. Mas o cano de água que deixa a água passar por ela e manda para o outro,
O tempo todo está recebendo água nova, o tempo todo está recebendo refrigério, o tempo todo está recebendo frescor, o tempo todo está abençoando alguém. Todo mundo vai numa água para beber, a primeira coisa que ela vê, se a água é corrente ou se a água é parada. Se você encontrar uma água corrente, você tem coragem de beber, mas se você encontrar uma água parada, você tem coragem? Pois é assim que Deus faz. Como é que eu sei se você já é um seguidor? É se você ama os outros. Esse negócio de você amar primeiro você, para se sentir bem, não é dos seguidores, é dos curiosos. É os que pensam primeiro em si mesmo. E o Novo Testamento vai dizer, não pense em si mesmo além do que convém. E o tanto que convém, a Bíblia diz, convém que você morra todo dia. Eu morra todo dia. Porque quando você vai para abençoar alguém, sabe quem que é o abençoado? Você que é abençoado. Quando você se dispõe a ajudar alguém, a abrir a sua casa, o seu tempo, a sua capacidade de ouvir, você não vai imaginar, mas a água de Deus vai começar a passar por você, e você vai ser o primeiro a ser beneficiado, você vai ser o primeiro a experimentar a vida, você vai ser o primeiro a ter experiência. Me lembro quando eu era novo convertido, eu era doido para expulsar um demônio, não caía um perto de mim. Como eu era curioso, eu ia onde os demônios estavam. Depois eu passei a crer, e os sinais começaram a me seguir, porque são sinais de quem crê. Você não vai mais atrás do demônio, é porque você crê que os sinais te seguem, e os demônios vão cair perto de você. Viu como muda? Não vou, ele vem. Mas depois que você passa a ser um seguidor e você vai para outra etapa, você já não tem mais nenhuma alegria em ver gente endemoniada. E eu entendo realmente que não é bom. Porque ver uma pessoa endemoniada para você expulsar, só para dizer que você expulsa, é uma falta de amor muito grande. É deplorável a situação de uma pessoa cheia de espíritos malignos. É humilhante a situação dessa pessoa. É trágico ver uma pessoa que não pode mais dominar a sua vida, está tomada de vícios, está tomada de pecados, está tomada, controlada por Satanás. Eu não quero mais ver gente demoniada, eu quero que ela seja levada para um lugar, como nós cantamos aqui, o lugar é Jesus, para que ela seja liberta de todas essas coisas, independente dos sinais. Você e eu precisamos ver se nós somos discípulos, ou se nós somos curiosos, e gente que apenas creu uma vez. Você sabe que o sinal de quem é discípulo é quem recebeu o novo mandamento, e o novo mandamento não é pular, o novo mandamento não é dar cambalhota, o novo mandamento é que você ame os outros, como eu amei, está escrito. Não é amar do jeito que você sente, eu mando o zap todo dia. Mande o seu zap, mas esse não é o amor do jeito que Jesus amou. Você imagina Jesus na internet, sem sinal, procurando sinal para mandar uma mensagem? Não existe. É amar do jeito que ele amou. E como é que ele amou? Dando o tempo dele. Como é que ele amou? Dando uma palavra para o cansado. Como é que ele amou? Ajudando quem não tem comida com comida. Como é que ele amou? Curando o enfermo. Como é que ele amou? Doando a si mesmo. Como é que ele amou? Ensinando quem merece. Agora eu vou continuar a frase. Ensinando quem não merece. Porque eu não sei aqui, mas deve ter um novo dom. Tem gente que tem um dom que não está na Bíblia. Qual é o dom? O dom de ser quem vai para o céu e quem não vai. Porque eu falo assim, ajuda aquele ali. Ixi, esse cara não quer nada não. Você já fechou a conta, esse cara está frito. Jesus não abençoou só quem queria, ele abençoou a todos. Ele curou 10, um voltou. Ele já sabia que um ia voltar e os outros 9 não. Então por que ele ia fazer assim? 10 pessoas leprosas? Não, você estuda aqui não, só você que eu sei que vai ficar certo depois. Vem só você que eu vou curar só você. Não, amar como ele amou. Eu fico me perguntando se o carro que Deus me permitiu ter é só para eu usar, ou se esse carro pode ser usado para levar alguém mais para ser abençoado numa reunião. Eu fico perguntando de verdade se o meu dinheiro, quando eu recebo o salário, e o salário não é favor, o salário é dívida,
quando a igreja paga para mim a dívida que ela tem comigo, que é o meu salário, diz a Bíblia, se esse salário é para eu usar 100% comigo, ou se esse salário eu poderia abençoar alguém, ajudar alguém. Eu fico me perguntando se a graça que Deus me deu de ter entendido alguma coisa, ou ter estudado alguma coisa, é para eu parar em mim mesmo, e eu ficar assim, eu tenho, você não tem, ou se é para que eu possa dividir com aquele que tem menos do que eu. Eu sei uma coisa que você não sabe, você sabe uma que eu não sei. Será que é só para mim mesmo? Será que esse tempo que eu tenho, de 24 horas por dia, que todo mundo tem, é para usar única e exclusivamente comigo e com os meus? Não. O sinal para você saber se você é um curioso, é que você vai em todo lugar. O sinal para você saber se você é um que apenas crê, é que você acredita em tudo, tá? Na Bíblia não está. Mas o sinal para você saber se você é um seguidor, é se você ama os outros como Deus amou. Está isso na sua Bíblia? Porque se está isso na sua Bíblia, é um novo mandamento que Ele dá para você. Pastor, mas eu também estudei, filho. Mas é que eu também formei, filho. E não adianta nada o meu diploma. Se eu não amar os outros como Deus amou, eu não sou seguidor coisa nenhuma. Só tem um sinal para saber se você é discípulo. Se você ama as pessoas. E o texto termina dizendo assim no versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são o quê? Com isso é que saberão. Você já reparou que quando você olha para um grupo de pessoas, você sabe de que tribo ela faz parte? Eu acho isso tão engraçado. Por exemplo, quem é corredor, acaba se vestindo igual, andando igual, falando igual. Você fala, essa turma aí é a turma que corre. Quem é de academia, faz musculação, logo começa a andar igual. Eles são tudo uma tribo, aí está tudo lá. Você vê o jeitão dele e fala assim, é a tribo dos caras lá, é uma outra tribo. A tribo dos nerds, você logo vai ver, um óculos, um cabelinho assim, não liga muito, come pizza à noite, estuda de madrugada, computador, um monte de livro. Fala, nerd, é outra tribo. A tribo de quem gosta de falar outras línguas, tem uma tribo, eu falei até para a Roseli isso, tem famílias que a gente conhece, que elas vivem em função de aprender outros idiomas. Então todo mundo fala 2, 3, ele põe o fio, a vida dele é fazer o menino falar 4 línguas, legal, é uma tribo. E você vai reconhecendo por esses sinais. E os crentes têm as tribos também. Tem umas tribos de crentes que você olha assim, você fala assim, aquilo ali é crente de tal igreja, só de olhar. Eles se vestem igual, eles andam igual, eles falam igual, eles expulsam o demônio igual. Você fala, é da tribo tal. Só que Jesus nunca falou de nada disso. Ele nunca falou assim, ó, eles vão saber que você é meu discípulo se o seu cabelo for dessa maneira. Nunca falou isso. Eles vão saber que você é meu discípulo se a sua calça for dessa maneira. Eles vão saber se você é meu discípulo se a sua barba for dessa maneira. Não haverá um versículo na Bíblia dizendo isso. Mas tem um dizendo, eles saberão que vocês são meus seguidores. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão. Se vocês amarem uns aos outros. Aí eles vão saber. Quando você for na sua reunião e tiver alguém precisando, ame essa pessoa. Ajude segundo as suas capacidades. E eles saberão que ali tem um discípulo do Senhor Jesus. Se você vai em qualquer lugar trabalhar, e lá alguém que não quer saber de Deus, ele não quer saber de Deus. Mas você pode amar essa pessoa mesmo assim. E mesmo ele não querendo saber de Deus, ele vai saber que você é um discípulo do Senhor. Sabe, o sinal é este. Os outros são distrações. Ora sim, ora sim, ora sim. Não. Aí não dá para saber se você é discípulo. Mas se você ama. Existe maior amor do que levar o evangelho para uma pessoa? Existe maior amor do que não deixar a pessoa ir para o inferno? Existe maior amor do que cuidar de uma pessoa até que ela nasça de novo e depois encaminhar ela para ela ser um discípulo também? Não existe.
Alguns aqui são curiosos e continuarão sendo. Outros passarão para outra fase e vão ser os que creem. Alguns aqui já são os que creem em tudo. E vão continuar sendo. Mas uns passarão para outra fase e se tornarão discípulos. E estes aqui serão conhecidos por causa do amor com que amam uns aos outros. Eu não sei o que você pensa do plano de Deus para você, mas o plano de Deus é esse. Entender o plano é não parar na metade do caminho. Entender o plano é ser um discípulo e fazer discípulos. Amém? Vamos ficar de pé.